Meu nome é William Patrick e hoje nós vamos falar sobre nascidos das águas. E é uma conjectura que nós estamos fazendo, não sei se exatamente se chama conjectura, mas eu acredito que é isso. É uma análise e é algo que assim, o Senhor tem ministrado no nosso coração, algo muito forte, algo muito profundo. Eu vou precisar que você realmente abra os seus olhos espirituais para ouvir essa palavra. Então que o Senhor te abençoe hoje através dessas palavras. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Isso vai fazer que essa palavra chegue até mais pessoas. Ezequiel capítulo 47, a partir do verso 3 diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Eu me lembro a primeira experiência que eu tive com essa palavra e eu me questionei sobre isso. Eu falei assim, pai, e eu conseguia mentalizar aquilo, um rio do Espírito, né? A gente sempre conjectura e começa a mexer algumas coisas e eu imaginando nesse rio, eu não sei nadar, então vou ser bem sincero. E eu levo isso para o estado físico mesmo, para entender o que o Senhor queria dizer com essa explicação. E eu começo a imaginar eu chegando para um lugar mais fundo, imaginando que eu ainda soubesse nadar. E chega um momento que eu estou coberto. E o que eu faço? Ou nado, ou me afogo. E então eu comecei a imaginar, mas e se a ideia não for sobreviver, fosse morrer? Então, nessa análise e nessa oração, eu consegui entender da seguinte forma, que eu deveria nadar profundo. E eu comecei a nadar profundo, e nadar profundo, e a mergulhar, E então, eu entendi assim, cara, eu tenho que mergulhar no Espírito, eu tenho que ir para esse lugar, eu tenho que beber disso mesmo, tá num lugar assim, onde que não me toque mais o que não seja do Espírito. Mas aí eu lembrei que eu estava num rio e se eu estiver num lugar muito fundo, eu vou morrer afogado. Isso é a base natural das coisas. Mas me veio algo bem interessante, que a gente justamente está buscando esse lugar de morte, que é justamente sobre isso, que é justamente sobre morrer e não viver. E então eu pensei, Senhor, se eu estou mergulhando e esse é o lugar, então eu devo de duas uma, ou aprender a respirar debaixo d'água, ou eu devo morrer. Porque entenda uma coisa, irmãos, às vezes a gente está fugindo de um processo que é o processo que a gente deveria passar, a gente só não entendeu o porquê. Quando a gente vê a palavra morte, a gente já bloqueia, não posso morrer. E na verdade, nós estamos indo para a morte. Nós estamos indo para a morte do homem natural e para o nascimento do homem espiritual. Se o rio é do Espírito, é dali que eu estou precisando nascer. Então, quando eu entendo que respirar debaixo d'água é a mesma coisa que morte, mas é morte em um sentido e vida em outro. Se eu agora estou morto para aquilo que não é mais, para aquele outro ambiente, eu nasço para esse novo. Então, eu aprendo a respirar debaixo d'água agora morto. William, mas espera aí que você está viajando demais. Me acompanha, que você vai entender o final das coisas. Então, aprendendo eu a estar nesse ambiente, a respirar nesse ambiente, ainda que entre aspas morto, mas estou vivo de outra forma. Estando vivo dessa outra forma, estou vivo do Espírito, aprendi a respirar nesse lugar. Se eu subir e ficar muito tempo fora desse novo ambiente, eu morro novamente agora para as águas e passo a viver agora para o ambiente comum. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz o quê? Que aquele que é nascido da água e do Espírito. Então esse versículo ele comprova essa tese,
Por quê? Porque é nascido da água. Então entenda isso, da água e do Espírito. Então é justamente sobre isso, é sobre ser nascido da água, é sobre entrar numa profundidade nas águas ou no Espírito, que a conjectura é a mesma, a ligação é a mesma, e estar nesse ambiente até que eu nasça dele, até que eu aprenda a vir dele, até que o que me cabe é estar a partir dele. Então essa ideia de eu nascer da água e do Espírito, ela comprova que em Ezequiel o desenho era justamente não nadar, não atravessar, porque esse rio não se atravessa, e não justamente viver, mas era ir para o fundo. Irmão, entenda uma coisa, sempre que alguém te faz uma pergunta, você tem que pensar de forma diferente. Se a pergunta ela vir e ela te empurrar ainda para duas respostas, você tem que tomar muito cuidado com ela, porque talvez a resposta é justamente aquilo que ninguém está vendo. Então não é para atravessar, não é para boiar, não é para voltar. De repente a resposta é morrer. De repente é isso que está falando. Porque se o rio é o rio do Espírito, por que teria medo eu de nascer do Espírito? Então são sobre essas águas que nós devemos aprender a viver e habitar. Nós estamos entrando num lugar que não tem mais volta. Nós estamos entrando num lugar que a gente vai ter que aprender a respirar nele. A gente vai ter que viver do Espírito. A gente vai ter que entender isso, William. Mas humanamente falando, nós precisamos de alimento, precisamos de outras coisas, precisamos... Sim, isso é verdade. Isso não anula o nosso espírito. O que anula o nosso espírito é nós termos intenções naturais com esse mundo. As minhas intenções são espirituais. E como diz Mateus capítulo 6, verso 32 e 33, nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então não é que eu não terei coisas naturais, mas qual que é o verdadeiro sentido? Eu nasci do Espírito. As coisas que eu tenho buscado são coisas espirituais. Eu tenho buscado o reino, eu tenho quisto viver essa verdade, eu tenho buscado essa medida. Isso é real para mim? Ou isso é só utópico? Isso é só o evangelho do final de semana? Eu realmente estou posto, estou colocado a essa vida de realmente renúncia e entrega, de uma busca daquilo que realmente o Senhor quer fazer? Meu irmão, entenda uma coisa. Você vai dizer assim: William, isso não é fácil. E ninguém disse que seria fácil. Eu não disse que seria fácil, eu não acredito que as pessoas preguem que sejam fácil. Até porque esse é o evangelho que geralmente não é pregado. O evangelho pregado é justamente o da conquista de coisas. E nós não estamos aqui para conquistar coisas. Nós estamos aqui para renunciar coisas, para renunciar esse ambiente. A nossa busca é pelo rio do Espírito. A nossa busca é pelo reino e a justiça. A nossa busca é pelas coisas que justamente estão num lugar onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Então, meu irmão, entenda uma coisa: esse rio do Espírito que está dito em Ezequiel é para a gente mergulhar. É para chegar num patamar que a gente não consiga mais respirar. Então, aprendemos a respirar debaixo d'água. Ou o que nós chamaríamos hoje, morremos. Por quê? Porque respirar debaixo d'água para um ser natural é morte. Mas para aquele que agora aprendeu a respirar debaixo d'água, representa a vida. Porque nós viemos da água e do Espírito. A ideia de você estar num novo ambiente e fazer parte dele. Antes nós tínhamos insights, nós entrávamos no rio do Espírito, mergulhávamos, voltávamos, respirávamos e saíamos, e assim por diante. Hoje não. Hoje nós vivemos no rio do Espírito e raras vezes nós subimos, né, na flor da água e pulamos, mas nem conseguimos respirar tanto tempo mais debaixo d'água e voltamos para ela. Então nós fazemos o caminho inverso. Agora nós não somos seres naturais tendo experiências espirituais, mas nós somos seres espirituais tendo experiências naturais. A terra, meu irmão, entenda isso, é o propósito sim do homem. Nós não temos que fugir da naturalidade da nossa essência, mas nós temos que entender que o ser original ele é espiritual e nós fomos agregados a uma realidade natural, tanto que a nossa eternidade é espiritual e não natural. Então entenda isso, nós estamos sendo agregados a uma realidade natural, nós temos que viver nela sim, nós temos que compreender ela sim, porém, nós não somos essencialmente naturais, nós somos essencialmente espirituais, nós fomos gerados nele desde a fundação do mundo. Então nós não estamos aqui para completar algo que é espiritual, mas o contrário. Então agora nós não vamos mais mergulhar e sair desse rio para respirar fora, mas agora nós vamos ter alguns insights fora, para que nós nunca nos esqueçamos de um novo ambiente que nós aprendemos a respirar. É por isso que você mesmo tendo
tomado uma vida diferente, um rumo diferente, tendo sido nascido do Espírito e verdadeiramente, porque nós sabemos quando somos nascidos do Espírito, nós às vezes chegamos na superfície para dar aquela respirada de oxigênio e a gente fala assim, opa, isso aqui não é mais meu lugar. A superfície serve para nos lembrar ao ambiente ao qual nós pertencemos agora. Ela serve justamente para que nós nos lembramos daquilo de onde viemos. Então entenda uma coisa, meu irmão, porque quando o homem cai, nós passamos a dar uma atenção maior à natureza caída, nós morremos e morremos do Espírito. Então quando nós nascemos e agora nascemos do Espírito, nós voltamos à nossa realidade e nós temos esses insights, nós vamos até a superfície para quê? Para nós compreendermos de onde nós saímos. Entende? É por isso que nós passamos aflições, nós temos dificuldades, nós ainda temos desejos, nós temos vontades, para que nós nunca nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos colocou. Que o Senhor abençoe você, a tua casa, a tua família. Até uma próxima.